Boa tarde. Vamos fazer o 8º vídeo relativo ao trabalho, apresentação de contatos e mestiçagens culturais da sua primeira parte, que vai dos primórdios da civilização até as grandes navegações dos europeus e dos chineses nos séculos XV e XVI. O tema que vai ser abordado hoje diz respeito ao período das grandes migrações e de grande instabilidade que culminou a partir dos séculos 2, principalmente 3, 4 da Era Comum, na dissolução do Império Romano, pelo menos da sua parte ocidental, e grandes modificações, e também na dissolução do Império Han na China, além de perturbações na área do Irã e em todo o continente eurasiano e também na parte da África do Norte. Bem, esse período, por volta do ano 200 da Era Comum, da Era Cristã, encerrava um período de uns 4 séculos de uma relativa estabilidade e desenvolvimento desses estados universais, o romano no Mediterrâneo e Europa, Oriente Próximo, no Extremo Oriente o Império Han, na Índia teve o Império Maurya, e os sucessores dentro já do Irã, bastante uma região já helenizada, contato com a partir da conquista de Alexandre, o Império dos Partas, ou Arsácidas. O que acontece nas bordas desses estados com pretensões universais? Viviam várias populações, basicamente nômades, que viviam de pastoreio, de alguma agricultura, e também fortemente do comércio entre essas regiões de estados mais estabelecidos. Essas populações, nessa interlande da Eurásia, mais em contato com o mundo helenístico, greco-romano a oeste, com o mundo iraniano e indiano ao sul, e com o mundo chinês a leste, é uma grande variedade de populações, estados tribais, a maior parte deles pertencentes aos grandes ramos culturais e linguísticos, de um lado os indo-europeus e de outro, mas não de forma alguma separados, os turco-mongólicos e também os urálicos, que são fino-úgricos, que são os futuros depois povos que entraram com mais contato, como os fineses e os magiares ou húngaros, não é? Esse período desses primeiros 200 anos dessa Era Comum, havia um intenso comércio, haviam conflitos também, muito na borda entre Roma e o Estado iraniano. Esse Estado iraniano com seus vizinhos também na região da Índia, e mais além com a China, mas muito contato cultural e comercial. A situação dessa grande massa de populações que vive nesse interior
em relação aos estados organizados, ela é um equilíbrio, mas um equilíbrio instável. E qualquer coisa que pudesse deslocar esse equilíbrio, por exemplo, situações de más colheitas, de fome, levava a agressões, episódicas agressões e rearranjos, não é? Mas nesse outro ponto importante, tanto no lado de Roma, quanto no extremo oriente lá da China Han, mas também entre os iranianos, os arsácidas, né, os partas, e mesmo na Índia, essas populações nômades ou de pastoreio, às vezes de agricultura itinerante também, elas não, de forma alguma, eram totalmente estranhas aos seus vizinhos. Havia situações em que esses estados avançavam, como, por exemplo, Roma avançou sobre uma área da Germânia, depois recuou, avançou sobre uma área da chamada Dácia, da atual Romênia, na margem esquerda do Danúbio, depois recuou, e além desses contatos próximos, nos limes, em todas essas áreas, haviam contatos mais distantes, a arqueologia mostra isso, a presença de objetos de luxo, objetos de consumo dos romanos em áreas tão distantes quanto quanto na Escandinávia, e a mesma coisa com relação a objetos, artefatos da China, bem no interior da Ásia e isso tudo. Ocorre que nesse momento, a partir do finais do século II, esses estados entram em crise, e essa crise é tanto interna, de ordem interna, quanto ligada a pressões dessas populações nômades. E muitas vezes populações que por exemplo, os hunos, Xiongnu, que pressionavam tanto do lado da China quanto até o lado da Europa, passando pelas estepes da Europa Oriental, da região da Ucrânia, eles, por sua vez, também pressionavam os povos mais vizinhos dos romanos, que na Europa eram os germânicos. E isso levava a deslocamentos. E, por outro lado, Roma, assim como a China, e assim como os iranianos também, empregavam, faziam alianças e usavam esses lideranças desses povos, ou recrutavam para os seus exércitos, para suas forças militares, e havia um processo de aculturação que começou, digamos, em Roma começou bastante cedo. No século III, depois da dinastia dos Antoninos, que terminou com o desastroso reinado do imperador Cômodo, Roma entrou num período de quase meio século de anarquia, de tremenda instabilidade. Se acentuaram as guerras na frente oriental, com os partas, que por sua vez foram substituídos pelos sassânidas, que representaram como que uma restauração do antigo Império Aquemênida. E Roma saiu dessa crise em termos ideológicos, em termos de estrutura, de uma forma muito diferente. Ocorre o Império Romano, a figura do imperador, ela se estabelece com Augusto na virada da Era Cristã, da Era Comum, mas o Império era um título, essencialmente de um comando militar, e um título honorífico, mas as instituições de Estado elas continuavam, o Senado, as classes, pelo menos um simulacro assim, e algum poder dessas classes senatoriais e tudo, mas Roma só conseguiu sair desse período de anarquia do século III, que é referido na história como um ordalho, ou seja, como um martírio,
se reestruturando fortemente, assumindo formas de um Estado despótico do tipo comum na região do Oriente Médio, vamos dizer, sucessor do que seria o Império Aquemênida, do que foram os sucessores do Império Alexandrino, os Ptolomeus, os Seleucidas, e também Roma. Houve houve uma regressão, não foi só em Roma, foi na China, foi em todo esse espaço eurasiano, uma regressão do desenvolvimento econômico, economia monetária, uma volta à vida rural. E dentro do espaço de Roma, os imperadores, ao mesmo tempo, houve essa pressão crescente vamos dizer, dos bárbaros externos, e os imperadores chegaram à conclusão, ao final dessa reestabilização, que foi Diocleciano, que foi o imperador que conseguiu fazer essa reestruturação, de que o império era grande demais para ser administrado por um só. Aí começaram as divisões, era dividido em duas partes, e cada parte, por sua vez, numa outra parte. Cada um era um Augusto, geralmente se colocava em cada parte, ocidental, oriental, mais um que era um César, que era talvez o sucessor. E o próprio Diocleciano, ele já havia outros imperadores de famílias de origem romana, mas não nascidos em Roma, como Adriano, Trajano, que eram da Espanha. Diocleciano era um ilírio, ou seja, Ilíria é a região da atual ex-Iugoslávia, ali da Croácia, Sérvia, Albânia, romanizados, evidentemente. E foi também o último que tentou fazer frente à expansão das religiões, cristianismo, mas também o mitraísmo. No período dele houve grandes perseguições, mas logo em seguida um dos sucessores dele, que é o Constantino, se converte e passa a adotar os próximos sucessores do cristianismo como religião oficial, entre o Edito de Tolerância de 312, 313, até a tornar a religião única e proibir as demais, decorreu menos de um século, uns 70 anos, com a tentativa de reversão de um dos sobrinhos do Constantino, que é o Juliano, que é tratado num romance do Gore Vidal. Tentou reviver uma cultura que já era, de certa maneira, agonizante, né? A cultura helênica, já numa forma, vamos dizer, do Baixo Império, né? Neoplatônica. E na China também houve uma ruptura. E aí o Império Han também se dividiu, e houve restaurações com comando de bárbaros, de turcos, que foi o Estado Wei, foi o primeiro. Então, se pode dizer que esse período, a partir de meados do século III, depois da Era Cristã, até se chegar pelo século VI, depois da Era Cristã, quando tem a restauração do Império, quando o Império do Oriente tem uma fase em que tenta reconquistar as partes ocidentais através do Justiniano, é uma idade de grandes modificações, que muito se discute ainda no lado ocidental se já é um início da era medieval ou é a antiguidade tardia, que é a posição mais corrente. Sobre essa período todo de migrações, a gente pode ver no Atlas Histórico da Times, existe um mapa que faz uma boa ilustração
no âmbito todo, aqui a gente pode ver que esses movimentos desses povos turco-mongólicos alcançam da China até a Europa e que, por sua vez, deslocam outros povos, geram perturbações também no mundo iraniano e indiano. Um dos pontos, um dos marcos dessa crise de caráter militar, inclusive, do Império Romano ainda unificado, pelo menos nominalmente unificado, foi a Batalha de Adrianópolis, que é uma cidade que fica atualmente na Bulgária, próximo da atual Istambul, onde o exército romano foi derrotado no ano de 378 por uma confederação de bárbaros germânicos, principalmente os ostrogodos, que depois viriam a se estabelecer na Itália. A partir desse ponto de 378, foi uma batalha de proporções enormes, o imperador Valente foi quem combateu e foi vítima dessa batalha. O Ocidente, o Império do Ocidente, tende a não se restabelecer e tende a se consolidar como grande centro da romanidade, do Império Romano que restou, a capital fundada por Constantino, onde era a antiga colônia grega de Bizâncio, que é Constantinopla. Roma, o Império Romano, como um Estado ainda unificado, ainda duraria depois quase um século, até a queda do último imperador Rômulo Augusto, mas logo em seguida Roma seria saqueada no ano 410 e depois chegariam os hunos, vão ser derrotados por uma aliança entre chefes bárbaros, pequenos reis bárbaros, muitos eram agregados a Roma, como Clovis, que é o fundador do Estado franco-merovingio. E os bárbaros esses reinos germânicos bárbaros terminam se estabelecendo na maior parte do Ocidente romano, inclusive na África do Norte e na Bretanha, que os romanos abandonaram mais ou menos na mesma data do saque de Alarico a Roma. Bem, um ponto importante que eu queria ressaltar diz respeito à ideia que se tem de que a Europa, o espaço ocidental, é um espaço de grande mudança, de perpétua mudança, de grande instabilidade, e de que ali, nesse momento do fim do Império Romano, foi uma enorme ruptura e que não se conservaram, que as coisas, vamos dizer, definitivamente mudaram, houve mudanças étnicas, de direito, as populações mudaram em alguns lugares, teoricamente em outros menos, enquanto que a China, por oposto, seria um lugar mais estável, um espaço mais estável, como também seria o Irã ou a Índia. Isso não se sustenta, na verdade. São coisas que não se sustentam. O fato, puro simples fato, de ter se desfacelado a unidade política, mais política até, que se desfacelou, não foi propriamente a unidade cultural, nem a religiosa, uma vez que todo o Ocidente se tornou cristão católico, com algumas heresias, né? E, por sua vez, a China dos Han, e a partir deles não é a mesma anterior, o budismo entrou lá, entrou o budismo. Na Índia, o budismo saiu e o hinduísmo retomou a sua posição. Da mesma forma como aconteceu no Ocidente europeu, o Estado chinês, os vários estados chineses passaram a ser governados
por elites que tinham origens nesse exterior bárbaro, semibárbaro, nômade, turco, mongólico. A mesma coisa ocorreu na Europa, mas não, em próprios contemporâneos não viam, eles se viam mais como herdeiros de Roma. Se reportavam ao imperador em Constantinopla, inclusive. Um detalhe também, antes de acabar o Império Romano na parte ocidental, por quase 100 anos a capital já não era Roma, era Ravenna, que era mais próxima das linhas de batalha, né? Roma já tinha sido... Então, esse fim essa antiguidade tardia, com esse conceito, ela é estudada, é descrita. Já foi há quase um século esse livro, é um clássico, né, do Ferdinand Lott. Claro que muitas outras coisas mudaram, mas ele descreve todo esse processo, que não é ainda a formação da Europa medieval. A formação da Europa medieval, feudalismo, tudo vai acontecer a partir do ciclo posterior de invasões, que também vai se iniciar com uma peste e também questões climáticas que levaram a uma grande crise no século VII da Era Comum. Então esse período seria da Antiguidade Tardia. E sobre a China, já havia citado em outro momento, esse livro mostra da Grande Muralha, entre outros, todos esses processos de construção, destruição, reconstrução dentro do espaço chinês, do Estado chinês, em bases diferentes. Depois desse período, né, vai haver os mongóis e vai haver a última dinastia, que são os manchus, que também era um povo também nômade em contato com essas... Eu não sei se no início da exposição eu falei nesse final de século II, assim como no século VI, houve epidemias no espaço eurasiano. A do século II foi chamada de epidemia peste antoniana, referente à dinastia dos Antoninos, que é do Trajano, do Adriano. E no século VI se fala da peste justiniana, referente ao imperador Justiniano. Bem, isso aí tem muito pano para manga. Teria também a parte dos desenvolvimentos na África, na parte do Alto Médio Nilo e da Etiópia, onde há a formação de estados que sofrem a influência tanto de Roma quanto dos persas, dos partas e dos sassânidas, e vão adotar a religião cristã e o judaísmo também. Mas isso fica para um outro vídeo. Ficamos por aí então. Boa tarde.